Olá, sejam muito bem-vindos ao Aceleração Cast. Hoje nós vamos falar aqui do poder dos hábitos ou dos hábitos atômicos, não é isso, Filipão? Exatamente. Então a gente está hoje com uma presença especial, que já é praticamente de casa aqui, já tem a chave da geladeira, né? Já sabe onde que fica tudo aqui. A gente está com a doutora Flávia. Flá, seja muito bem-vinda. É um prazer sempre ter você aqui nos brainstorms e agora no palco para todo mundo nos assistir para perpetuidade. Então seja muito bem-vinda. Tenho certeza que o papo hoje será incrível. Obrigada. E para começar, quem é a Flávia sem dizer o que você faz? A Flávia é uma pessoa que quer deixar as pessoas cada vez mais conscientes de si mesmas e atingir o seu potencial máximo. Então estamos alinhados no nosso propósito, sejam muito bem-vindos e vamos falar um pouco sobre hábitos. Flá, se eu for falar tudo que você faz aqui, a gente vai ficar o podcast inteiro, né? Flá é maratonista, mãe dos 2 meninos, a gente vai falar deles bastante aqui. Pediatra, faz bolo, palestrante, escritora. Quantos livros? 2, estou fazendo o 3º. Escritora está no 3º, tá vendo? Enfim, uma vasta ficha aqui que a gente poderia ficar horas e horas. Mas temos um tema muito específico para tratar hoje, que é sobre hábito. Sim. O tão sonhado e desejado hábito, Marcelo. É bom falar do hábito porque todo mundo tem hábito, né? Alguns são bons, outros são ruins. Então vamos falar do hábito. Vamos falar sobre hábitos. Flá, pra gente... Será que é tão fácil ter um hábito? É fácil, é só escrever no papel e pronto, você tem um hábito, não é assim? Então, na verdade, 40% do que a gente faz durante o dia é um hábito. Ou seja, a gente já faz um monte de hábito. O tempo todo, sem pensar muito sobre isso. Seria quase que no automático. Automático. É automático, né? Acho que isso é importante deixar claro, porque as pessoas acham que hábito é uma coisa muito específica. Ou relacionado ao esporte, ou alguma habilidade, eu leio, enfim. Mas não, né? Eu falo que é aquele beijinho que você dá no seu filho de manhã, é um hábito já. Não você não pensou sobre isso. Parece um pouco, né, frio falar, mas você não pensa? Não, você não escolheu isso. E por que acontece isso? Por que o nosso cérebro faz isso com a gente? Por que tudo, quase que metade do que a gente faz durante o dia é um hábito? Por quê? Porque o nosso cérebro é um órgão danado. Ele gosta muito de glicose, muito de energia. Ele cansa com muita facilidade. Então, ele é muito esperto, porque é no cérebro. Então, ele fala, bom, para eu não gastar tanta energia, para deixar energia para as decisões que realmente eu vou ter que demandar um tempo, enfim, eu vou deixar algumas coisas no automático, no piloto automático. E aí que entra o hábito. A gente estaria falando aqui do sistema 1, sistema 2... Sim, do rápido e devagar. Exato. Então, sei lá, eu entro no carro para dirigir, eu não preciso pensar em pisar na embreagem, engatar a primeira, tirar devagarzinho o pé, já está no sistema rápido, não preciso pensar. O hábito mora nesse lugar. Mora nesse lugar. E aí as pessoas têm uma dificuldade de falar assim, isso costuma acontecer muito no fim do ano, né? Que aí chegou ali dia 28 de dezembro, aí a pessoa olhou um caderninho, uma caneta, fala, não estou sem nada para fazer. Enquanto passa a retrospectiva lá da Globo, eu vou fazer a minha lista de desejos para o ano seguinte. E aí começa a colocar tudo na lista, né? Porque o papel aceita tudo. Porque eu vou começar a fazer exercício, vou ler um livro por semana, eu vou comer menos carne, eu vou beber menos, e começa a colocar um monte de coisa. Aí mais ou menos dia 3 de janeiro a pessoa já desiste, que ela fala, tá difícil pra caramba. Por que acontece isso? De onde poderia vir essa frustração de eu tentar iniciar um hábito, mas não... Não vai. Então, essa lista extensa que você está falando é o problema. Porque ninguém dá conta de fazer tantas mudanças simultâneas. Porque para o hábito automatizar, ele precisa de tempo. Mas quanto tempo? Muita gente fala de 3 meses, 2 meses, mas na verdade, 21 dias. Mas depende do hábito. Se você falar assim, quero beber mais água, quero beber 2 litros de água por dia. É um hábito que é relativamente fácil de você executar. Ele não vai precisar de uma logística gigante. Agora, um dos hábitos que você falou, eu quero ser mais ativo, já é mais difícil. Porque a pessoa vai ter que ter uma rotina mais estabelecida, talvez ela tenha que ter uma rede de apoio para conseguir. Por exemplo, eu que sou mãe, eu não consigo sair para treinar a hora que eu quero. Eu tenho que ter uma logística.
Para eu estar aqui hoje, minha mãe está em casa com os meus filhos. Não é simples. Então, o hábito, dependendo do que você quer, ele vai ter uma demanda e vai demorar. Então, quando você faz uma lista extensa dessa, você vai se frustrar. É como a gente estava falando agora há pouco. Mas eu tenho muita força de vontade. Eu tô, muito afim, vai começar o ano, eu vou mudar. Só que essa força de vontade, eu falo que é uma faísca. Ela é necessária para dar aquele impulso inicial, mas ela morre. A força de vontade não sustenta o hábito. E isso é uma coisa importante, porque quando você fala sobre isso, as pessoas tiram um peso, né? Porque todo mundo que não consegue ter um hábito fala o quê? Eu não consigo. Eu sou um fracassado. Eu já tentei fazer 50 vezes uma dieta, eu não consigo. Porque eu não consigo. Porque eu não tenho força de vontade que nem o Shaya tem de treinar para o Ironman. Não é assim. Tem todo um sistema para esse hábito de treinar, de se dedicar a acontecer. E quando você fala que não é força de vontade, é bom, porque tira esse peso. E quando a gente fala de hábito, né, eu acho que uma coisa legal, assim, né, o Shaya já falou de a gente fazer a lista todo ano, que na verdade é um hábito, né? Todo ano a gente faz a lista. Esse hábito a gente tem, né? E o hábito, tá tentando trazer aqui um pouco para nossa... Porque você colocou, né, doutora? É assim, os hábitos que fazem a gente economizar energia são mais fáceis, né? E energia de curto prazo. Então é mais fácil eu chegar em casa, comer um Doritos, sentar no sofá e ver TV, do que eu ir fazer uma academia. Porque o nosso corpo, né, ele gosta de economizar energia, então qualquer coisa que vai me poupar energia, o meu corpo vai achar mais legal. Exato. Só que talvez, não sei se seriam hábitos bons ou maus, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, de dormir, que seria um hábito do corpo quase que impossível da gente depois de algumas horas deixar de dormir, como a gente diferenciar os hábitos bons e os maus, né? Quer dizer, não é só porque é uma coisa que é confortável, como eu disse, dormir, é um hábito ruim. Né? E como é que a gente consegue diferenciar esses tipos de hábitos que a gente tem, né? Então, tem um problema. O cérebro não diferencia o que é um hábito bom e ruim. Isso é um problema bem sério. E quando você tem algum hábito que é ruim, é muito difícil, assim, até meio pesado que eu vou falar, mas tem coisas que nunca mais vão sair da sua cabeça. Você pode pôr elas para dormir. Aquele hábito ruim tá lá adormecido. Imagina que ele tá dormindo. Ele só tá esperando a deixa para ele reavivar. Esse é um problema muito sério. Então, por isso que eu, como pediatra, falo que na infância, na base, é quando você cria um pouco, não vai ser todos os hábitos da vida bons, mas você cria um caminho um pouco mais fácil para quando chegar na nossa idade, você ter mais hábitos bons do que ruins. Porque o hábito ruim, ele não vai sumir. Você pode fazer ele diminuir, só que, na verdade, ele talvez fique lá adormecido. Então, poderíamos falar, por exemplo, do hábito de fumar ou de consumir bebida alcoólica ou qualquer drogas, por exemplo. É muito difícil, porque a pessoa já teve uma história com aquele hábito. Pensando no que você falou, tudo que você falou tem uma substância química envolvida. Uhum. Então, por exemplo, tabagismo. A porcentagem de pessoas que para de fumar sem medicação é muito pequena, gente. Eu não lembro a porcentagem agora de cabeça, mas é irrisório. As pessoas que tiveram epifania, eu vou parar de fumar agora, porque sei lá o quê, e pararam, sem ajuda externa ou até de medicação. A maioria precisa de terapia comportamental, cognitiva comportamental e medicação. Os meus pais pararam de fumar do nada, assim. Mas acho que, inclusive, hoje minha mãe tem asco ao cigarro. Mas tem muita gente que fala assim, putz, se eu sentir o cheiro, eu tenho vontade e vira um gatilho, né? Vira. É a deixa. A deixa. É a deixa, que é um dos pilares você da falou, formação de hábito. Teve uma hora aqui para trás que você falou assim, é a faísca. Eu gosto de 3 palavras, pelo menos é assim que eu construo na minha cabeça, metodologia Shaya, de construção de hábito, que primeiro vem a motivação. Então, vou fazer uma academia nova. A pessoa vai lá, faz academia, compra um tênis, gasta uma... Você está motivado. Legal. Ótimo, mas isso requer uma disciplina. Eu vou 3 vezes por semana, ou 1 vez por semana, ou seja lá o que aconteça. Aí você tem a disciplina. E aí depois isso acaba se tornando hábito. Eu, hoje, tô onde eu tô, treinando para o Ironman agora que vai, sei lá, eu não vou nem falar quanto tempo falta, que já me dá ciricutico aqui. Mas tudo aconteceu, o start começou na pandemia, quando obviamente, né, tava todo mundo dentro de casa ali, cansado pra caramba de não ver. Eu falei, cara, eu tenho a minha bike.
que eu não estou usando. Pô, eu já tinha feito um Iron, já pedalava e tal. Eu falei, eu vou colocar como meta, como disciplina aqui, uma vez por semana, se possível no sábado. Foi quando a gente começou a ir pro Riacho e tal. E aí, desde então, sei lá, não devo ter falhado. Isso eu tô dizendo, foi junho do ano passado, não, junho de 2020. Ave Maria, faz tempo, hein? Quase 2 anos. Eu devo ter falhado assim no sábado, que era meu religioso. Eu preciso pedalar no sábado. Se eu não pedalar a semana inteira, tá tudo certo. O meu compromisso era o sábado. Eu devo ter falhado até hoje não mais do que 10 vezes. Então, todo sábado, ou domingo, né? Eu tô lá fazendo, cumprindo. E isso acabou me colocando no hábito. Então, hoje, sei lá, toca o despertador, eu nem penso, simplesmente acordo, cansado. Né? Acho que isso é uma coisa importante. Todo mundo aqui é atleta. Nós 3 aqui corremos e fazemos atividade física. É importante dizer para quem está ouvindo a gente... Uns mais, outros menos. É importante dizer para quem está ouvindo a gente, as pessoas falam assim, putz, eu queria ter a sua motivação, eu queria acordar. Cara, sabe qual é a minha motivação? É menos 80 milhões, assim, um número absoluto zero, né? Absoluto zero. Não tenho. Eu acordo e falo assim, meu Senhor amado, por que eu estou fazendo isso? Até minha mãe comentou hoje na foto, ela falou assim, nossa, quanta força de vontade, ou qualquer coisa do tipo. Eu falei, nem eu sei de onde vem. Mas é do hábito, né? É da sua meta, provavelmente. A meta tem a ver, que é a recompensa que você vai ter de terminar o Iron bem. É, terminar bem. Você sabe que aquele treino que você vai faltar, vai fazer falta lá no dia. Tem 2 motivadores. A meta e o Wagner. Um abraço, Wagner. Que se não treinar, a chinela canta. Chinela canta. É super legal, né? A gente falou aqui da deixa e falou aqui da recompensa. Conta um pouco pra gente, doutor, essa estrutura do hábito. Como é que se forma um hábito, independente dele, né? Eu acho que o bom ou o mal, a gente já entendemos que é um julgamento nosso, né? Nosso cérebro não tem condição é praticamente um adolescente, não tem condição de diferenciar. Então, qual é que é a estrutura de um hábito? Assim, eu já li várias coisas e basicamente cada um põe em algumas palavras diferentes, mas é a mesma coisa. A gente tem uma deixa, que eu falaria que é o contexto, a situação que gera esse movimento, essa motivação, esse anseio. Seria a faísca. É a faísca, é o começo. Que tem um impacto assim... Eu acho que o contexto é uma das coisas mais importantes na formação do hábito, né? Quero tomar água, tem que ter, né? Tem que estar fácil. Acessível, tem que estar fácil, né? Até para Doritos. Para tudo, tem que ter Doritos exato. Em casa. Eu queria ontem, não tinha em casa. Se não tem Doritos, você não vai comer, Pois é. né? Então, o contexto ou a deixa. Depois tem a ação propriamente dita, que é o que você está fazendo, que é o hábito, que pode ser bom, pode ser ruim. E tem a recompensa, que é o que você vai receber, que pode ser intrínseca ou extrínseca. A intrínseca, ela é mais forte. É uma coisa sua, uma motivação sua, uma recompensa que você sente. Tem muito a ver com liberação de alguns neurotransmissores, que vão lá no cérebro e dão a sensação de prazer. O principal é a dopamina, tá? Então, existe essa questão bioquímica, sabe? Do hábito e do que você vai fazer. Agora, a recompensa externa, ela é um pouco mais, assim, rasa, mais superficial, porque, eu vou fazer esse trabalho legal aqui porque o meu chefe vai me elogiar. É uma recompensa externa. Mas se você só se baseia na sua ação para essa recompensa externa, talvez a força de vontade, a motivação vai diminuir, que você fala, eu tô fazendo por causa do outro. E eu? O que eu quero com esse projeto? Então, seria esse loop, né? A deixa, a ação, a recompensa, que pode ser interna ou externa. E no meio disso, você tem um anseio. O que é um anseio? É aquilo que acontece um pouquinho antes de você sentir aquela recompensa, a liberação de dopamina. Então, às vezes, nem aconteceu ainda, mas você já está ansiando por aquilo. Então, isso retroalimenta esse loop do hábito. E para você fazer um hábito, você tem que conhecer bem, entender o seu hábito, você tem que entender esses pontos. O que eu ganho fazendo isso e por que eu fiz isso? Qual foi a deixa para eu fazer essa determinada ação? Hoje você, como pediatra, recebe a garotada no seu consultório. E cada vez mais, e aí não só a garotada leva esse título, né? Todos nós aqui acabamos cada vez mais passando mais tempo neste aparelhinho. Seja para trabalhar, ou seja para consumir conteúdo, ou para ficar na caixinha do nada, né? Como os homens gostam de ficar de vez em quando. E eu queria saber assim, se de repente você tem alguma... Como que isso pode afetar negativamente o comportamento de quem passa muito tempo sendo
bombardeada por dopamina, né? Você falou da dopamina, é o mesmo hormônio quando né? Quando uma pessoa consome algum tipo de droga, ou álcool, joga, enfim, que é o hormônio do vício. E aí você pensa no Instagram ou TikTok, qualquer um desses, eles são programados para despertar dopamina. Até teve aquele caso emblemático de que tira o número de curtidas, volta o número de curtidas, né? Acho que agora deve estar com o número de curtidas, mas você pode ocultar, que era justamente as pessoas, para cada coraçãozinho era uma dopamina ali, um pouquinho de dopamina. Sim. Então, nesse contexto, o quão prejudicial pode ser para a sociedade de modo geral, se é que a gente pode ir tão amplo assim, o excesso de dopamina? Olha, eu ficaria umas 2 horas falando sobre isso, porque é um problema sério de saúde pública. O que eu tô vendo, ninguém fala sobre isso. O que eu estou vendo assim no consultório é bem preocupante. Não só com as crianças, nem só com os adolescentes, mas com os adultos, com os pais, né? Porque é uma unidade familiar. A criança ganhou o celular. Alguém deu para ela. Alguém decidiu que era aquele momento. Né? Então, isso é muito complicado. O problema e você falou muito bem, né? O celular e as mídias, elas fazem você ficar com migalhas, né, de atenção. Já falei isso até na palestra. Por quê? É o anseio. A gente tá aqui, por exemplo, apitou o negócio, aí o Marcelo fica, putz, não posso atender porque eu tô aqui no podcast, tal, não sei o quê. Por que às vezes ele pode ficar ansioso de não olhar o celular agora? Porque existe um anseio, que de repente uma mensagem importante, um negócio legal para aceleração de vendas, ou uma mensagem da filha dele, sei lá. Mas às vezes, na maioria das vezes, não é nada. É uma besteira. Certo? É o caça-níqueis. A quase vitória. Eu tô quase ganhando, perdi. Mas isso vai retroalimentando. Então, o uso das mídias, não só para as crianças, como no âmbito que vocês trabalham, nas empresas, é muito deletério. Porque ela diminui o foco, então, diminui a produtividade, desvia a atenção do que a pessoa está fazendo. É totalmente antiprodutivo. E as pessoas ficam e não têm noção. Contei para vocês, tem uma paciente minha que ficava 13 horas, gente, no celular. Poxa, o dia tem 24 horas. Então, assim, imagina uma criança, um adolescente, fica 13 horas no celular, sobra 11 para tomar banho, comer, dormir, não sei o quê. Ou seja, alguma coisa ela não fez. E o nosso cérebro, não sei se vocês sabem quando que termina a formação cerebral? Quando assim, você fala, não, esse cérebro está igual ao do adulto. Que idade vocês acham? Eu ia chutar 18 anos, só porque é um número karmático. 20 e 21. Então, assim, você concorda que é um processo longo? Não é assim que você fez 2 anos e já tá tudo bem. Não tá tudo bem. O que acontece? O cérebro, ele tem 2 pedaços importantes nessa questão do vício também e das nossas decisões, o que a gente faz no nosso dia. Então, existe um pedaço do cérebro que chama amígdala, que é o nosso cérebro reptiliano, lá antigo, do homem da caverna, quando a gente tinha que fugir do urso, sabe? Que tinha que matar o leão e tal. Só que não tem mais, né? Não tem mais leão, não tem mais urso, mas tem pandemia, instabilidade política, econômica, violência. Tipo, lá no bairro, lá em Moema, onde é o meu consultório, tá tendo muito assalto. Muito. Então, assim, a gente vive sob uma tensão, que não é o leão entrando aqui na sala, mas o cérebro entende. É uma ameaça. E é luta ou fuga. O que essa amígdala, esse pedacinho pequenininho do cérebro faz? Ele libera hormônio de estresse. No geral, adrenalina e cortisol. O que isso faz num adulto? Dá a úlcera, dá a gastrite, dá a dor no peito, sabe? Dá a enxaqueca, o burnout, é isso. Na criança dá tudo isso, mas tem um plus. Como o cérebro, como eu falei para vocês, não está pronto, esses hormônios, o cortisol, a adrenalina, eles mudam a arquitetura do cérebro. Isso a gente chama de estresse tóxico, tá? Se as pessoas tiverem interesse, é só procurar. Se você pôr estresse tóxico, vai aparecer um monte de coisa ligada à infância. Ou seja, você muda as ligações das sinapses cerebrais. É um negócio muito doido, gente. É gravíssimo isso. Se você estiver vendo esse podcast no celular, desligue agora, brincadeira. Não, pelo amor de Deus. Mas isso é muito grave. E o que acontece? Ele afeta o cérebro como um todo e também o lobo pré-frontal. Essa parte que está aqui em cima do nosso olho, ela só faz foco, atenção, tomada de decisão e planejamento. É só isso. Que essa parte tranquilo. Super Dá tranquilo. pra tirar. Super tranquilo. E ela só termina de formar com 20 anos. E sabe quem é o professor dessa parte do cérebro? É a amígdala.
Olha que legal. Então, se Muito você bom. tem uma criança, né, até um adolescente que tá nesse mundo aí, estressado, tendo um conteúdo que não é legal, o que vai acontecer com ele? Ele vai ter um professor estressado para ensinar o lobo pré-frontal dele de tomada de decisão, atenção e foco, dessa maneira. Então, você imagina como que vai ser isso no futuro. O famoso que os nossos mais velhos chamavam de juízo, o juiz está comprometido. Seria isso? Gente, assim, não é que eu não acho, eu acho que a mídia, o celular, é muito importante, a gente está aqui por causa disso. Sim, claro. Não sou, ai, nossa, a Flávia é doida, que não. Mas eu acho que tem hora, tem conteúdo, tem tempo para você dedicar isso. Agora, vou fazer uma pergunta aqui, porque eu acho que é legal assim. A gente então viu que o hábito, né, para a gente ficar sempre nessa tríade aí, né? Que eu tenho uma faísca, ou eu tenho uma deixa. Essa deixa me gera um hábito, que é a ação em si, e essa ação me gera uma recompensa. Que estamos entendendo aqui que ela pode ser mais química ou mais emocional, mas é uma recompensa, às vezes, dos dois. Né? Como que a gente poderia, por exemplo, identificar, né? Assim, por exemplo, como é que eu porque para eu entender meus hábitos, eu teria que entender as minhas deixas. Talvez a gente falaria até um pouco de inteligência emocional, né? Qual situação me gerou a emoção da raiva? Ou a emoção da empatia, ou a emoção da satisfação, sei lá. Como é que a gente pode, pegando essa primeira parte, né? Porque para eu poder entender meu hábito, eu preciso entender qual é a deixa. Né? A deixa é quando acontece o quê? Como é que eu poderia me focar nesse etapa 1 de conhecer as minhas deixas para aí depois eu pensar qual é meu hábito? Né? Acho que o primeiro passo o que eles falam é que tem alguns pontos que você pode pensar. E às vezes o bom caderninho e a caneta vão bem. Uhum. Mas eu posso fazer no meu celular? Não. Tem que escrever para o negócio ficar no cérebro mesmo. Então, a deixa, ela tem um contexto. Então, você tem que pensar, antes de eu tomar a ação que eu quero, por exemplo, eliminar. Eu tenho mania de comer, toda vez que eu almoço, eu termino e quero comer um doce, por exemplo. Você tem que anotar o que acontece exatamente antes. Com quem você estava, que lugar que você estava, que horas que era, o que você estava sentindo na hora, o que aconteceu exatamente antes. Ele fala, até no livro do Poder do Hábito, ele fala disso, que são os 5 pontos de caracterização para você sentir o que acontece momentos antes de você fazer determinada ação. Então, local, com quem você tá, o que você sentiu, né, e o que estava rolando exatamente antes. E fazer isso alguns dias, ou todas as vezes que você tiver essa ação que você quer cortar. E olhar e falar, nossa, vamos ver o que tem em comum. Poxa, é o horário. Poxa, é a companhia. Poxa, é o lugar onde eu estava. E aí sim você agir. Essa semana veio uma paciente minha que ela tem 9 anos e ela já está com uma resistência periférica à insulina. Ela já está com pré-diabetes. E ela só tem 9 anos. Então, o que acontece? É uma menina que come bem no geral, mas tem as recaídas dela. E é que eu falei, se não tiver o Dorito, se não tiver a bala, se não tiver, é muito mais fácil. Você não precisa buscar a sua força de vontade. Então, doutora, a gente está falando aqui da tríade do hábito aí, né? A primeira é a questão da deixa, né? E é comum a gente ter o arrependimento, vamos dizer assim, né? Quer dizer, eu não vou comer doce, aí fui lá e comi e me arrependi. O quão é importante a gente se arrepender, mas eu costumo dizer assim, o fato de eu me arrepender de alguma coisa logo no momento seguinte significa que eu estou consciente para a minha deixa. Faz sentido isso, não? Faz, porque quando é um hábito, a gente falou no começo, não é automatizado? Você não fica pensando muito sobre isso. Você está lá comendo o seu doce e você está pensando na reunião que você vai ter mais tarde. Isso até é uma dica. Falar, mas o que é hábito? Testa alguma coisa que você está fazendo e pensa, nossa, eu estou pensando em outra coisa que não é o que eu estou fazendo. Né? Eu estou aqui, sei lá, fazendo um bolo, que é o meu caso, e eu estou pensando na reunião. Então é porque já está automatizado. Não, eu estou prestando muita atenção em todos os passos. No ovo, na farinha. Então não está automatizado. Você precisa de um guia. Né? Então, essa consciência já denota que você está no caminho. O quão automático eu consigo já fazer? Exato. Seria talvez É o automatismo. Porque o cérebro faz isso para poupar energia.
Porque ele quer deixar a energia guardada para uma reunião importante, para uma coisa importante. O Shaya falou isso, é a jarra, você começa o dia com a jarra cheia das decisões, você vai esvaziando. Se a gente tivesse que decidir tudo que a gente faz o tempo todo, é que eu falo, 10 da manhã tá acabado, jogado, assim. É por isso que a gente sempre escolhe a mesma playlist no Spotify, né? Exato. Porque é mais fácil pra gente, né? Até eu costumo brincar, quer mudar o hábito? Muda a playlist. Porque você vai fazer que o seu cérebro faça outro caminho, né? Perfeito. O Phelps, ele tem uma playlist, que ele tinha uma playlist exatamente igual a todas as competições. Ele ouvia a mesma música, porque aquilo era o gatilho dele para ele se concentrar e ir lá bater não sei quantos recordes mundiais. Eu vou dar uma história que não é do Phelps, infelizmente. Mas eu detectei, nossa, que o gênio, o Sherlock Holmes. Eu dormia no sofá. Antes de dormir na cama, eu dormia no sofá. Tipo assim, putz, vai lá, jantei, não sei o que, ver uma TV, dar uma desligada e capotava no sofá. Aí eu acordava puto, mal-humorado, que eu falava, cara, não queria ter dormido no sofá, eu tô com sono, queria ter ido pra cama e tal. Aí tem todo aquele processo de ir pra cama, de escovar o dente, de não sei o que e tal. Até que eu falei, justamente pelas nossas conversas e tal, eu falei, aonde é que mora o problema pra poder resolver? Aí uma de Sherlock Holmes. Aí eu comecei a voltar etapas anteriores e é assim, exemplo, agora se eu chego em casa, tomo banho e janto, não tem mais esse problema. Mesmo que eu durma no sofá, ou dar aquela cochiladinha, né, dormir é demais, não acordo de mau humor, porque eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer. Então eu falei, cara, deixa eu voltar aqui etapas anteriores, né? Então a gente tá falando da deixa do contexto, né? É isso, mas é o que o Mal perguntou. Exato. Você fez o que é o checklist? O que eu faço? Por que está acontecendo isso? Não, porque eu faço isso, isso, isso. Ah, então, se eu mudar o que eu estou vendo aí, que é o ponto nevrálgico aí, eu vou conseguir mudar o resto. E aí você... mesmo que eu dê uma cochilada, eu não vou ficar tão mal-humorado, porque eu já fiz tudo o que eu precisava fazer. Então, é exatamente isso que você falou, Ma. É desta maneira que você vai na raiz do problema. No caso aqui, é um hábito que ele queria mudar, né? Esse é última história, esse é um que eu queria mudar, porque eu achava que era ruim, e aí tem os bons que a gente quer implementar, que é, por exemplo, acordar cedo e sair para treinar. Invariavelmente, todas as vezes que eu não preparei a noite anterior, seja a roupa do treino, deixar a garrafinha gelada, o gel, sei lá, qualquer coisa. Todas as vezes que eu não fazia isso, eu corri o risco, e às vezes aconteceu, de perder para preguiça. E falar assim, putz, não tem nada montado. E aí você fala, cara, agora 100% das vezes que eu durmo com a mala pronta, ou seja lá, qualquer coisa pronta, assim, que eu me preparei, eu acordo com um pequeno compromisso e sucesso garantido. Eu falei, bom, Sherlock Holmes de novo, né? Já que é só preparar, vamos preparar. E você provavelmente deve ter uma sequência, que a gente fala que é a engrenagem dos hábitos, um hábito que puxa outro. Exato. E você também pode escrever isso. Depois que eu fizer isso, eu vou fazer aquilo. Vamos supor, você quer checar o celular. Você sabe que não é para ficar checando toda hora. Mas depois que eu responder desses 2 e-mails importantes, eu vou ficar 10 minutos no celular fazendo na caixa do nada. Mas depois quando você faz uma alavancagem de um hábito que você precisa e que você não quer, porque a gente quer fazer o que a gente quer. Sim. Nem sempre a gente quer fazer o que a gente precisa, né? Então, é isso, você faz uma alavancagem. O Drauzio Varela tem um vídeo muito legal dele falando, que é muito engraçado, porque ele fala assim, eu não gosto, entendeu, de acordar cedo para correr, mas eu deixo lá a roupinha pronta, porque eu não penso sobre isso, ele fala no vídeo. Aí ele fala, eu ponho a minha roupa e saio correndo. Nos 3 primeiros quilômetros, ele fala que ele só pensa assim, o que eu fiz para merecer estar passando por isso? Ele falou que só pensa nisso. Aí depois que passa o 3º quilômetro, ele falou que já entra no automático. E quando termina, ele fala, é tão bom quando termina, porque aí eu já terminei, aí o dia pode acontecer e tá tudo bem. Porque não é da nossa natureza, do homem, se movimentar assim. Correr para quê? Por que o homem se movimenta para quê? Para caçar, antigamente, né? Era isso, caçar, né, lutar e transar. Basicamente é isso. O resto do tempo ficar dormindo. Então, você levantar para fazer uma coisa, tem que ter tudo muito engrenado, e o contexto é esse ponto que eu acho muito importante, para você dar esse passo, porque
Não existe essa vontade. Na natureza não é assim. Ele brinca, ele falou, você já viu girafa fazendo abdominal? Leão dando pique? Não dá, eles não treinam. Eles se movimentam na hora que eles precisam caçar, procriar, e é isso aí. E nesse ponto, somos muito parecidos. Tem algumas pessoas que seguem essa metodologia aí no caso. Ainda sobre a deixa, né? Então, sempre lembrando aqui, a gente está falando da deixa, o hábito e a recompensa, né? Ainda sobre a deixa, eu vi uma história uma vez de um terapeuta no YouTube, e ele falando o seguinte, que existia um casal, um casal recém-casado, né? E que eles foram deitar na cama, logo que mudaram, construíram a casa ali, etc e tal, eles deitaram na cama e eles começaram a brigar pelo lado da cama. Então os dois queriam dormir do lado direito da cama. E aí eles foram no terapeuta, nesse terapeuta que conta essa história, e ele diz, depois de algumas sessões, ele começou a entender que no fundo quem estava brigando era a mãe da menina e o pai do homem. Porque eles deitavam do lado direito da cama. Então o homem sempre viu, no caso ele, o recém-casado, que o pai dele dormia do lado direito. Então, talvez seja um hábito, essa vai ser a minha pergunta. E ela sempre viu que a mãe dela dormia do lado direito. Entendi. Então a minha pergunta é se os hábitos são hereditários, se a gente vê nosso pai fazendo uma coisa sempre, isso pode se tornar um hábito pra gente, mesmo que a gente não tenha isso, vamos dizer, não seja um hábito nosso, quer dizer, ele acabou de mudar de casa, não teria porque ele ter o hábito de dormir do lado direito. Exato. Mas ele sempre viu o pai dele dormindo. Ou se são, podem ser genéticos também, né? Ou vamos dizer assim, se minha avó tinha um hábito, meu pai tem um hábito, chega para mim, talvez via genética, cientificamente falando, ou não, ou hierárquico, ou hereditário, vamos dizer assim. Outro podcast, dá para falar também sobre isso. Ou eles podiam comprar uma cama redonda. É mais fácil. Assim, na verdade, seria genético, mas o que eu falo é que os pais, eles são a base do que a gente vai ser. Óbvio que existe a índole, né? Eu falo a centelha nossa aqui dentro. Mas o ambiente, o contexto, diz muito. Tem um psiquiatra que ele fala assim, que a criança, ela é assim, o que você faz soa tão alto que eu não escuto o que você está falando. Então, para uma criança, nossa, por favor, repete essa frase porque ela é muito boa, por favor, para a gente voltar. O que você faz soa tão alto que eu não escuto o que você está falando. Por quê? A ação, ela é tão poderosa, o exemplo, o modelo, que você não precisa nem falar. Você só vai lá e faz. Então, pode ser para o lado que dorme na cama, pode ser o exemplo que você dá para sua filha treinando. Você não precisa ficar falando para ela que é importante fazer atividade física. Você vai lá e faz. Você não precisa falar que é importante comer salada. Você vai lá e come. Porque o falar só não tem tanto impacto. Então, nesse caso, eu acredito que, por eles verem a vida inteira os pais dormindo daquele lado, não é hereditário, mas na cabeça deles era o certo. O certo é dormir do lado direito. Então, eu quero também dormir do lado direito. Mas totalmente inconsciente. Você vai ter um terapeuta para buscar a raiz do problema e tudo mais. E isso a gente vê em vários casos de hábito enraizado. Por exemplo, hábito alimentar. Isso é muito forte. Né? Já tive um caso no consultório de um pai obeso que tem um negócio com a comida, ele gosta de fartura e come. E se você fala, vou tomar um sorvete, eu vou com você. Vou tomar cerveja, eu vou com você. Aí, eu fui ver, a família deles eram muitos irmãos, acho que eram 5 ou 6 irmãos. A mãe, ela fazia sonho à noite, ela fritava o sonho, recheava à noite antes deles dormirem. E os caras tinham memória afetiva com isso. Todas as reuniões de família, você lembra quando a vovó fazia? Ou seja, é tão enraizado nele que ele nem pensa sobre isso. Por que come tanto? E aí vem até um ponto aí, um pensamento para quem tá ouvindo. Às vezes a gente vê uma pessoa obesa e fala assim, mas é só ter força de vontade, gente. É só comer menos. Não é. Tem muito por trás aí desse comportamento, né? E a deixa, para mim, eu acho que esse ambiente onde a pessoa, a criança foi criada, ela vai arrastando isso. E se não tem uma terapia, um negócio, ou casar com alguém que bloqueie, você vai passando de geração para geração. É como se fosse genético. Uma dica para a vida, para quem está nos ouvindo, o Marcelão vai concordar comigo. Todas as frases que você ouvir e que tem o só no meio do vídeo, porque provavelmente ela está errada. É só fazer, é só começar, é só terminar. Tudo que tem o só do vídeo, porque... Porque não é só. Não é. Furada.
Muito bom. Então falamos aqui de deixa, acho que a gente explorou bem aqui a questão da deixa, né? Eu vou pegar aqui talvez os aprendizados que eu tive aqui, desde do Chaya que arruma as garrafinhas, a bermuda, quer dizer, ele está tirando do contexto qualquer variável que possa te dar deixa de querer dormir um pouco mais. Ou seja, eu limpo do meu caminho o contexto que poderia me incentivar a dormir mais. Ou eu não compro Doritos, porque não tendo, quando eu tiver vontade de comprar, de comer, não tem Doritos. Então, uma das primeiras etapas é eu perceber quais são as minhas deixas e fazer com que eu crie um contexto para que essas deixas, se toda vez que eu vou no bar eu fumo, então se eu não for no bar eu não me exponho a esse estímulo que vai dar essa deixa. E nas empresas, por exemplo, uma empresa que fala assim, poxa, eu quero aumentar o consumo, diminuir o consumo de refrigerante e aumentar o consumo de água. Teve uma empresa que fez isso. O que eles fizeram no refeitório? Eles não fizeram nenhuma campanha. Beba mais água, beber água é bom, importante, é saudável. Porque o conhecimento não é suficiente, Má. Todo mundo sabe que precisa tomar água. Todo mundo sabe que tem que comer legumes e vegetais. Todo mundo sabe que tem que fazer atividade. Por que as pessoas não fazem? Se as pessoas sabem, né? E aí, o que eles fizeram? Eles mudaram o contexto. Então, do lado do caixa, em vez de ter o refrigerante, começou a ter água. E eles não aumentaram a água, eles só remanejaram. Os refrigerantes ficavam na parte de trás. E eles puseram mais umas 2 de água. Então, aumentou em 40% o consumo de água. Sem falar nada sobre o assunto. As pessoas mudaram o comportamento simplesmente porque a água estava mais acessível a ela. Ou seja, o contexto era favorável. Totalmente favorável. Isso aqui é spoiler para um próximo conteúdo nosso. Isso é um nudge, não é um nude. Não é um nude, não confundam o nude. É um nudge, N-U-D-G-E. Que é justamente mudar o contexto. Teremos então, tem um livro aí. Vamos fazer um podcast só para falar de contexto. Simbora, isso aí. Então vamos lá, minha sugestão aqui é a gente caminhar então para a etapa 2, que é o hábito em si, né? O hábito em si, a ação. A ação. Então, não sei se pudesse dar para a gente essa ação, né? Como é que a gente desdobraria essa ação? Né? A ação, ela é a parte, assim, como que eu vou falar? Objetiva. É o que você faz. Identificar. E às vezes, você acha que é um hábito, mas ele está alavancado com outra coisa. Você tem que estar muito claro o que é a ação. Vou dar um exemplo. Roer a unha. É uma ação. Né? Comer o doce depois. É uma ação. Arrumar, deixar as coisas arrumadas. É um contexto, mas também é uma ação. Ele teve que se organizar para arrumar a roupa para treinar no dia seguinte. Mas a ação vai ser o treino depois. A ação, eu acho que é uma coisa muito mais assim, a pessoa já sabe. É o ponto que ela vai ter que identificar se ela quer manter ou não. Aí cabe bem uma autorreflexão, a pessoa olhar, que é aquele radar dos hábitos que a gente falou, que é a roda da vida, e você olhar, poxa, que nota que eu tô dando para essa ação no meu dia a dia? Né, do sono. Tô dormindo o suficiente? A qualidade do meu sono tá boa? Eu tô dando nota 4, então tá ruim. Tô pronto para mudar isso? Seria um passo alavancado na ação. Eu quero mudar essa ação? Esse é o momento para eu mudar? E aí eu colocaria um anexo que vai chegar meio que no final, que você falou, como mudar o hábito, mas assim, não entender que não vai ser uma mudança brusca, gigante e rápida. Porque se você for por esse caminho, aí você vai continuar na mesma. Porque a força de vontade não é o suficiente. E quando a gente fala dessa questão da ação em si, né? Nem sempre a ação que eu pratico é o hábito que me fez tomar aquela ação, né? Vamos dizer assim, né? Sim. Então o fato de eu, por exemplo, comer um doce não é a ação que eu estava buscando, né? De repente eu queria conversar com uma pessoa e como doce sempre. Exato. Só que eu não sei qual a ação, né? Porque eu estou fazendo mais de uma ao mesmo tempo. Exato. Então eu levanto da minha mesa, vou comer um doce, também converso com a atendente, também respiro um ar fresco e também dou uma espairecida. Exato. Qual dessas ações todas que é a ação em si? É o conversar, é o comer, é o respirar? Aí é legal, por exemplo, numa situação dessa, você fala, bom, então eu vou fazer testes. Em vez de comprar o cookie, eu vou comer uma maçã. Vou até a cafeteria e vou pedir uma maçã. Depois de 15 minutos, eu ainda estou com vontade de comer o cookie? Estou. Então, será que eu preciso de energia? Será que eu busco o cookie porque eu estou meio cansada no meio da tarde e eu quero dar um up? Lembra, o cérebro consome muita energia, gente. Uhum. Existe até relato de juiz que vai decidir coisas antes do almoço e depois do almoço. As decisões mudam. Uhum. Se o cara tá alimentado, se o cara tá com fome, gente. Porque o cérebro, ele não gosta de ficar
muito tempo sem comida. O meu né? não gosta mesmo. Acho que gosta menos ainda. Exato. E aí você vai testando. Ah, não, comi a maçã, tá. Ah, não, então em vez de comer um cookie, eu vou pegar um cookie, um brownie, vou comer mais. Fiquei empachado? Consegui o que eu queria? Qual foi a sensação depois? Então, aí você vai testando ações diferentes para você ver se é aquilo mesmo que você quer. Se é o respirar o ar puro, se é conversar com a atendente da lanchonete, se é você comer o cookie em si. Deixa eu fazer uma pergunta pro Felipão aqui, né? Você comentou que você começou lá em 2020, todo sábado, a pedalar. E aí tem uma coisa que a gente fala, né? A gente não sabe se a gente está trabalhando, aprendendo ou se divertindo, né? São várias ações dentro do mesmo contexto. Você ia pedalar, por exemplo, no Riacho, né? Pelo visual da estrada, de ir até lá, né? Porque você já vai no carro ouvindo uma música, então você já... Né? Quando chega na estrada, porque é um circuito legal de fazer, que tem subida, descida, reta e tal, pelas pessoas que eventualmente estavam lá, pelo visual da própria pedalada, ou pela ação de pedalar, de estar suando, enfim. Qual dessas ações te motivavam, ou te motivam, né? Hoje, porque para fazer um Iron tem que ter um monte de ação, né? Para motivar, que motivaram, né? É possível identificar ou como é que você vê isso? Cara, boa pergunta. Naquela época, a Iron passava longe. O que me motivou a sair de casa, pegar a bike, fazer a revisão e decidir que todo sábado eu estaria lá pedalando, foi um dispositivo muito sofisticado chamado balança. Eu subi na balança e falei, putz, não vai dar. Eu preciso baixar esse peso aqui. Eu devia estar, sei lá, com uns quase 110 quilos na época. Eu normalmente peso 100, 102. E aí, cara, eu falei, putz, ferrou. E aí, justamente, eu poderia simplesmente fazer uma dieta, porque ia me deixar de mau humor, porque eu como, né, não atingi esse tamanho aqui comendo, tomando água, alface e peito de frango com pão integral. E aí eu falei, cara, bom, eu sei que se eu queimar mais caloria, eu consigo comer um pouco mais e, de repente, baixo o peso. E também vou ficar feliz porque eu vou fazer um negócio que eu gosto. E também vou ficar feliz porque estamos sem ver ninguém, porque estava num cenário complicado. E lá no Riacho é um cenário maravilhoso, né? Depois dá para colocar umas fotos aí. E também porque, cara, tudo conspirou a favor. Tanto que estamos firme e forte na missão. Mas essa pergunta é bem legal, porque ela gera uma reflexão. E por que eu tô... Né? Será que se eu fosse pedalar no rolo na minha sala, seria da mesma motivação? Isso que eu tô querendo trazer, né? São várias ações, né? Porque a gente fala, né? Tem o gatilho ou a deixa, aí quando a gente entra na ação, que é o segundo aspecto, qual a ação, né? São várias. E aí volta a questão do contexto, né? Sim. Que é o contexto todo. Eu não sei se foi legal porque é o Riacho, se porque eu encontrei a galera, as pessoas. O fato é que eu criei um contexto favorável, porque eu sei que para eu sair da cama de manhã eu preciso de bastante parafernálias, exatamente. E foi o que aconteceu com o Lucas, com meu filho, que corre comigo, né? A deixa, na verdade, que é o contexto para ele, foi eu levá-lo, por causa da pandemia também. Só para quem não sabe da história, o Luke, meu filho, que começou a correr, que tem quantos anos? 11. Já é um grande adulto de 11 anos. 11 Sou anos. Fãzaço do Luke, corri inclusive a São Silvestre com ele. Então é isso, assim. Ele corre tão pouco que eu mesmo não fui correr a São Silvestre porque eu não ia conseguir acompanhar. Então, ele adorou nosso pacer. O Chaya ficou do nosso lado o tempo todo. Ele, nossa, adorou. Ele adora a companhia. E, na verdade, a deixa foi a pandemia, estamos trancados, sem contato com a natureza, nananã. Foi, Lucas, você tá jogando fute, né? Você quer melhorar no fute? Você precisa fazer alguma outra coisa, natação ou corrida. Corrida seria mais legal, né? Porque daí você vai comigo e tal. E aí ele topou. Então, mais legal pra quem, né? Mais legal pra quem? No começo foi pra mim, né? E aí eu acho que foi essa construção dele entender que ia ter um tempo comigo, que ele ia pro parque, que ia ser uma coisa diferente depois de tantos meses enclausurado dentro de casa, tendo aula online. E aí a gente construiu essas microações que era chegar lá no parque, que dá mais trabalho. Sim. Era muito mais fácil ir lá perto de casa correr, não, pega o carro, vai até lá, para o carro, não sei o quê. Hoje, antes de vir pra cá, eu fui com ele pro parque. Tava 32 graus. Ele não reclamou nada. É um negócio impressionante. Então, o contexto foi todo esse, de ir pro parque, de ficar com a natureza, de ficar comigo. E a ação era para alavancar no fute.
Mas no final, hoje, ele fala que ele prefere correr do que treinar fute. Você vê que interessante. E você né? fala de contexto, é uma coisa legal. Vocês encontraram, ele tem uma árvore no Ibirapuera, né? Tem a árvore do meu pai, que tem as cinzas do meu pai. E aí, hoje a gente passou lá, inclusive, né? Então, tem todo um... E ele era muito ligado com meu pai. Adorava o meu pai. E meu pai é o cara que me trouxe pro esporte. Ele sabe disso. Então, não foi minha mãe. Minha mãe trouxe outras coisas pra mim. O esporte foi meu pai, com certeza. Tá aí um hábito hereditário, hein? Não, totalmente. Eu via meu pai malhando. Meu pai era sarado, trincado, sabe assim? Eu via, não precisava falar nada. E eu acompanhava o meu irmão em todas as partidas de futebol, porque meu irmão é 7 anos mais velho que eu. E não tinha o celular, você vê? Não tinha. Ah, fica aí no tablet quando seu irmão tá jogando futebol. Não. Fica aí assistindo seu irmão jogando futebol, torneio de futsal, tudo que vocês imaginam assistir. Tanto que eu criei até o hábito de conseguir sentar e ver uma partida. Pra mim, eu gosto. Porque de tantas vezes que eu vi meu irmão jogando bola. Então, isso foi hereditário, com certeza. Legal. E aí, então, falamos aqui da deixa, né? Dos aspectos da deixa e qual a importância da gente compreender essas deixas, das ações ou da ação, né? Porque o hábito, às vezes, ele é repleto de várias ações e a gente não consegue separar muito. A gente diz, né, que a gente fala de motivação, de ensinar motivando, né? Eu acho que a gente tem criado aqui esse hábito para os nossos treinandos, para a gente mesmo no dia a dia, que é não saber se a gente está trabalhando. Às vezes a gente sabe, né? Porque quando fica muito tarde, a gente sabe que é bastante trabalho mesmo. Mas a gente procura não saber se a gente está trabalhando, se a gente está aprendendo ou se a gente está se divertindo. Eu queria só trazer duas palavrinhas aqui para, de repente, você está ouvindo a gente e pensa o seguinte: se aparecer essas duas palavras na sua frase, toma cuidado, que é o já que. Já que tem um Doritos, eu vou comer. Já que o garçom me ofereceu, se eu quero tomar alguma coisa, eu vou aceitar. E eu passo por isso todo dia. O cara fala assim, vamos tomar alguma coisa? Aí eu falo, já que ele perguntou, eu vou falar que sim. Aí eu peço uma Coca Zero. E é uma luta, então tomem cuidado todas as vezes que você falar o já que, é o só, né? Toma cuidado com toda a frase que tem só. E o já que, já que eu tô aqui, já que eu cheguei, já que eu comi um doce, eu vou comer 2. Já que eu comi um brigadeiro, quem come um, come 2. Já que eu não treinei hoje, pra que eu vou treinar amanhã? Então, toma cuidado com esse já que. Isso leva à recompensa. Já que eu tô muito cansado, eu mereço, essa também é outra, eu mereço, eu preciso me dar, tomar essa Coca Zero e comer esse brownie gigante, porque eu me mereço, porque eu treinei. Então, eu já que, né? Tem uma churrascaria indo daqui para Ribeirão Preto que ele fala assim, você merece. E tem uma picanha na foto. Fala assim, você merece. Porque já é para estimular. Você merece, você é um vencedor. Você merece. Isso é o clássico de quem começa a treinar, né? A pessoa fala assim, comecei a treinar. Ela vai lá e faz 20 minutos de esteira. Eu posso comer um hambúrguer. Ela queimou 238 calorias e ingeriu 744 calorias. A conta não fecha. Bom, então a gente falou aqui já de 2 dos 3 pilares do hábito em si, que é a deixa, ou a fagulha, ou a faísca. A gente falou da ação, né? Que às vezes não é uma ação só, né? Então é ação e tudo que tem em volta dela. É legal conseguir separar, né? Eu não sei se eu vou comer o cookie pelo doce, pelo açúcar, pela pessoa que está junto, pelo lugar, ou pelo... De repente, todo dia, naquele horário, eu recebo um relatório, aquilo me deixa azedo, e aí eu vou lá descer e vou comer um cookie para ficar mais doce. E agora é legal falar da recompensa, que talvez é o grande... a gente falou da dopamina, né? Mas talvez tenha outras recompensas também emocionais. Ou, né? Como é que funciona esse mecanismo da recompensa? Acho que ele é o grande... vou dizer, o grande alvo do hábito é a recompensa, né? É a cereja do bolo. É o que vem no final... mas que, na verdade, ele retroalimenta tudo, porque o anseio que eu falei no começo, ele é o anseio do quê? Da ação? Não, é o anseio da recompensa, do que vai acontecer fazendo aquela ação. Eu vou treinar e quando eu terminar, eu vou me sentir bem, nossa, consegui treinar. A endorfina vai liberar a dopamina, etc. Então, a recompensa, eu acho que ela não adianta só ter a recompensa, fica muito vazio. Então, por exemplo, eles fizeram um estímulo para perda de peso, nos Estados Unidos, e qual que era a recompensa? Ganhar $100 no final de cada mês, se você tivesse perdido o X. Não adiantou, gente. Por quê? Porque primeiro que é uma recompensa na frente. A recompensa inicial, para você dar aquele primeiro passo, ela tem que ser quase imediata, Má. Fez, sentiu, sabe? São segundos. Essa coisa da dopamina é automático. E quanto mais inesperada a recompensa, também a surpresa da recompensa. Às vezes é até uma recompensa que você nem
imaginava, ela libera mais dopamina. E aí, isso que fica impregnado no cérebro. E aí você fala, quero mais disso. Gostei desse negócio aí, desse negócio que eu senti. Agora, se é uma recompensa daqui a um mês, você fala, não, legal. Aí o que vai acontecer? Quando tá chegando no dia que você vai receber, aí você se motiva. Ai, não, eu vou ganhar lá os $100 se eu emagrecer. O que aconteceu com as pessoas? Não perdiam o que foi proposto. E comparando com o grupo que não recebia a grana, no final, depois acho que de uns 3 meses, estava todo mundo com o mesmo peso de novo. Nada. Tem um teste, eu acho que fala disso, né? A criança... O teste do marshmallow. Esse aí, conta aí, doutora. Esse teste do marshmallow foi um teste, assim, na verdade é um trabalho de 40 anos. O cara acompanhou crianças de 4 anos até a vida adulta, gente. É um estudo, assim, gigante. Tem um livro sobre isso, que é o teste do marshmallow, que ele... Na verdade, é o marshmallow, mas tinha outras coisas. Mas como que era o teste? Ele pegava crianças de 4 anos numa sala, sem nenhuma distração, e colocava lá um marshmallow. Falava assim, olha, é o seguinte, o tio vai sair daqui X tempos, eu vou voltar. Se você não comer o marshmallow, eu vou te dar outro. Se você comer, você não vai ganhar outro. Simples assim. E eles filmaram as crianças. Então, o que eles perceberam? Quais eram os mecanismos internos? O que a criança fazia para não comer? Então, tinha criança que cantava. Tinha criança que depois contou que olhava o marshmallow e imaginava o marshmallow dentro de um negócio meio nojento. Você vê que é imaginativo, né? Tinha criança que, sabe, chegava assim quase no dedo e voltava, né? E aí eles acompanharam quem comeu e quem não comeu. O que eles viram? Que na grande parte essas crianças que tinham autocontrole maior, elas foram adolescentes que se deram melhor na escola, tiveram melhor desempenho. Elas foram adultos que tiveram mais sucesso no emprego e na família. Por causa desse autocontrole lá no começo. Mas aí eu pergunto, vocês acham que autocontrole é treinável? Eu espero que sim. Eu acredito que sim. Que bom, ó que bom. Até empatia é treinável. Tudo é treinável. Eu falo pro Lucas, treina que vem. Qualquer coisa que você treinar, você vai conseguir fazer. É óbvio que tem coisas que são um pouco mais difíceis. Mas o autocontrole, ele é treinável. E aí, juntando com o link que o Chaya falou do celular, o celular, ele diminui essa tolerância da recompensa. Onde o que você esperava 1 minuto, agora você quer segundos. Exatamente, você não tolera mais esperar também, né? Tem que ser uma coisa, você não quer a recompensa tardia. E aí você fala, mas você não falou que é bom a recompensa imediata? Então, gente, como tudo, a gente tem que ter um pouco dos dois. Né? Tem um livro que chama O Motorista e o Milionário, que é bem legal para quem tem filhos, para quem não tem também, porque ele fala sobre recompensa imediata e recompensa tardia. O milionário tem um motorista e um dia ele entra no carro e fala assim, malditos comedores de bombons. Aí o motorista fala, o que você tá falando, né? Não, é porque eu tenho uns funcionários e aí eu falei para eles esperarem o momento certo de fazer um negócio e eles são tão ansiosos que eles, comeram o bombom antes da hora. O bombom era, né, o objetivo. E aí ele vai dando dicas para o motorista, porque o motorista é um cara movido à recompensa imediata. Ele recebe o salário da semana e faz o quê? Torra no McDonald's, torra não sei o quê. E ele começa a ouvir o milionário e fala, tem coisa aí que esse cara tá falando. Porque ele é milionário e eu sou motorista. Alguma coisa eu tô fazendo, né? Financeiramente também. Então, é um livro que fala muito sobre isso, essa recompensa imediata e tardia. Eu não acho que a gente tem também só que viver no futuro. A gente tem que ter. Mas tem que ter um equilíbrio dos dois. E isso vai se construindo com os hábitos. Até o hábito de guardar dinheiro, por exemplo. Eu tenho um objetivo, que é viajar para um lugar X. Se eu ficar torrando tudo com coisas que vão me dar um prazer imediato, né, que a gente brinca entre as mulheres, a brusinha, vou comprar uma brusinha lá. Só uma. Né? Só uma, tal. Mas a brusinha, aí você soma com outro negocinho, e aí você fica afastado daquele seu objetivo. O Lucas, ele quer ir para Portugal, ele tá com esse objetivo na cabeça. E aí eu falei para ele, você vai ganhar a grana, ele ganha no Natal, agora tá na fase que ganha dinheiro, ele pede até. E eu falei, você vai separar em 3 blocos o dinheiro que você ganhar, o dinheiro que você vai doar, o dinheiro que você vai guardar e o dinheiro que você vai gastar. E eu falei, você tem que dosar e o que você vai fazer, né? Ele é muito mais do guardar, o Pedro é do torrar, o meu mais novo. E é interessante porque isso vai dar essa noção do recompensa imediata e tardia. É o teste do marshmallow. E eles acompanharam essas pessoas, gente, até com um exame de imagem.
É um trabalho, um negócio assim doido. É bem interessante de ler, porque você entende, às vezes, a raiz do problema, do cara lá que tá dando problema, que não consegue ir pra frente, porque lá na infância ele já não tinha autocontrole. E os pais também não, tadinho, não sabiam. Eu acabei de fazer uma coluna de um blog falando sobre recompensa imediata e tardia. Saiu, tipo, hoje. Exatamente sobre isso. Seria leviano a gente dizer que quase todos os problemas que a gente encontra na vida adulta se originam quando a gente é criança? Não, não é. Não é. E assim, Flávia, você tá falando isso porque você é pediatra. Não é. Não é porque eu sou pediatra. É óbvio que eu sou pediatra, eu tenho uma visão diferente. Mas se as pessoas tivessem dimensão do quanto a infância é preciosa, a gente teria muito menos problema do que a gente tem hoje. É a base, é o que a Má falou, é o exemplo dentro de casa, é a construção dessas ferramentas emocionais para o futuro. E tá difícil, tá bem difícil. E as pessoas não têm essa visão. Principalmente os primeiros 7 anos de vida, eu acho que são, assim, essenciais. É como se fosse construir uma casa, é a base da casa. E os hábitos vêm desse fluxo da infância. E aí vocês que trabalham com vendas, aquele vendedor lá, ele tem uma bagagem. Ou o diretor da empresa, ele tem uma bagagem. E isso tem a ver com a infância dele, com certeza. Eu não vou abrir a casinha aqui, porque senão a gente vai esticar mais uma hora nesse assunto, mas a epigenética fala sobre isso, né? Todos os programas são instalados do 0 aos 7 anos, né? Exato. A epigenética foi uma coisa muito interessante, porque quando se descobriu os genes, falaram, bom, descobrimos o problema. Agora, assim, você nasceu com o gene da obesidade, amigo, e do diabetes, lascou. Isso dava uma sensação de tipo, eu não tenho culpa. A decisão não é comigo, é a culpa são dos meus genes. Aí veio a epigenética. Olha, então, não é bem assim, sabe que funciona? O seu gene, ele precisa se expressar. Para ele se expressar, são 70% do ambiente, ou seja, das suas escolhas, e 30% da genética. Aí o jogo inverteu, entendeu, Chaya? O bicho pega. Então, a epigenética trouxe assim, amigo, você nasceu com o gene do diabetes, mas você não precisa ser diabético. Senhoras e senhores, para quem está pensando, fala, não, porque na minha família já tem histórico de pressão alta, então não vou me cuidar. Nossa, já tem histórico de diabetes, então dane-se, eu vou comer o doce. É mentira, né? E aí vem o hábito, né? Os hábitos que vão gerar essa... E os hábitos têm um contexto e tudo isso muda a expressão gênica. Tem um estudo com câncer de próstata, que eles viram que você fazendo uma dieta adequada, manejo do estresse, que é, né, do estilo de vida, eles mudavam a expressão gênica dos genes relacionados ao tumor de próstata, gente. É muito doido isso. Mais um tema, Marcelão. Medicina do estilo de vida, falaremos num próximo conteúdo. Já perceberam que aqui tá tipo Casa de Papel, né? Tem 4 temporadas com intervalos e tal. Bom, e nessa questão da recompensa, né? Eu achei interessante essa questão da recompensa de curto e longo prazo. Fala um pouquinho, Felipe, assim, a gente já entendeu que para você é uma boa recompensa poder pedalar durante o dia e já ter, vamos dizer, é uma atividade, é um negócio legal que você faz, você não sabe muito bem se é o vento na cara, se é com o número de pedaladas, a potência, se é porque o Wagner te liga. Se é ser picado por uma abelha. Se é ser picado por uma abelha. Se é tirar foto no final. É porque se não postar, não melhora. Né? Se você não postar a foto, evolui. O músculo não cresce, você não melhora o pace. Tem que postar, gente. E aí eu ia te falar, o que você acha que talvez te motive no sentido de qual a recompensa de longo prazo, né? Porque o legal do treino é que ele tem a de curto prazo, todo dia que você treina, para quem gosta e tal, tem uma recompensa do pós-treino, mas você treina para uma prova, né? E aí quando você coloca uma prova adiante, o Luke quer ir para Portugal para correr? Não sei, ele quer ir para conhecer os lugares lá do Cristiano Ronaldo, do Chris, como ele chama. Se puder correr melhor. Se puder correr melhor, né? Ele já fica ligado, né? O Ademir vai para o Quênia, ele falou, nossa, mas é tão legal se a gente fosse. Oi? Ele quer ir para o Quênia correr com os quenianos. Enfim. Cara, boa pergunta, eu até tinha anotado aqui na mesa, não sei se está para ver na câmera, mas a mesa é uma lousa aqui, né? Uma das coisas, até hoje, assim, na minha leitura, no auge dos meus 36 anos aqui, o que eu percebo é que um hábito ele fica mais fácil, ou ele de fato se torna um hábito, quando eu tenho uma meta clara. E aí eu vou fazer um convite para a gente pensar o seguinte, quando eu pensar na palavra meta, eu vou trocá-la por transformação. Então, no caso, dia 29 de maio, se Deus quiser, tudo der certo, né?
eu vou largar para fazer o Ironman, o segundo Ironman. A minha meta é cruzar a linha de chegada. Então, se eu trocar a palavra meta por transformação, a minha transformação é chegar na linha, cruzar a linha de chegada. Aí a pergunta que a minha reflexão comigo mesmo é a seguinte: qual é a transformação que ocorre após a linha de chegada? Quem eu era um passo antes da linha de chegada e quem eu me torno um passo depois da linha de chegada. E isso, pelo menos nos últimos 6 meses, é o que vem me motivando. Então, sei lá, tem um tempo determinado para fazer, tomara que dê certo, estamos trabalhando para isso, bastante inclusive. Mas a hora que eu conseguir cruzar e acontecer o que eu estou planejando, eu vou falar, cara, eu me tornei uma pessoa diferente, por os meus valores aqui, né? Ou melhor, ou agora eu tenho um título, né? Agora eu tenho uma coisa que eu posso falar, então eu me transformei. Faço esse convite para que a gente pense qual é a minha meta, no que eu vou me transformar, e eu não tenho dúvida que os hábitos começam a caminhar de forma mais fluida, um pouco mais difícil. Pô, legal você falar isso, Filipão, que é a questão da transformação, né? Já diria Raul Seixas, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. A aula de Raul Seixas sobre o hábito, então a gente traz ele podcast aqui. Então a metamorfose, né? Quer dizer, uma transformação, e é legal isso porque não é a medalha, né? É todo o processo que você passa para chegar até lá. Estava comentando aqui antes da gente começar a gravar que passei algumas semanas, vamos dizer assim, sem treinar a quantidade e volume que é legal, né? Que é correr 15, 16, 18, que é um negócio que desperta uma super endorfina, é legal pra caramba. E aí tive que correr 3 km, correr 4, aí você fala, então assim, é legal, mas podia ser 8, 10, né? E o que foi legal foi ter a percepção de que assim, faz parte de um processo. Acho que o Felipe fala muito essa questão, e por causa dele que eu corri 3 feliz, porque senão eu ia correr 3 triste, chorando, 3, 4. Mas aí é legal para a gente poder ver que faz parte do processo de voltar. E a gente estava comentando então dessa questão da importância dos motivadores de curto prazo e os de longo prazo, né? Então tem que ficar feliz com a picada da abelha, com a fotinha do Instagram no treino de hoje, mas também com a transformação lá daqui 2, 3 meses. Exatamente, mas se focar só lá na frente, isso lá na frente não acontecer. Você vai jogar tudo que você fez no lixo também? Todos os treinos, toda a dedicação. É ruim, né? É frustrante. Aí eu encaixo a minha pergunta aqui, que é se treinar seria uma reprogramação do hábito. Poderia entender assim? Ele entra como um elemento da formação do hábito, que é a repetição. Então, quanto mais você treina, mais você vivencia aquilo lá, e mesmo que eventualmente não aconteça, que nem no caça-níquel, eventualmente você não ganha, você continua jogando no caça-níquel, você continua treinando. Então, acho que é perfeito, porque a repetição, ela faz parte daquela questão da ação, para você conseguir solidificar isso. Porque se você pontualmente, né, faz uma coisa, tem uma recompensa aqui, outra ali, não engaja. Uhum. Mas você concorda que você tem uma memória de quando você corria mais? Uhum. Você sabe o que é correr 15, 16. Mas imagina se você nunca tivesse corrido e você começasse agora. 3 não ia ser, nossa, maravilhoso. Fala, eu corri 3. É que você tem essa memória, essa coisa do passado, que a gente se compara, é óbvio, que dá até um pouco de desânimo. Mas você fala, poxa, não, mas eu sei que eu consigo também chegar lá. E tem o apoio, enfim, aí é o contexto. Sim. Os amigos, enfim, a pressão do técnico, etc. Porque é gostoso ter o apoio. Hoje eu voltei depois de muitas semanas parada da corrida. Aí o Ademir me deu um elogio. É bom, é uma recompensa extrínseca. Mas tem a minha recompensa. Eu sei o que eu quero, onde eu quero chegar, enfim. Então é uma soma, né? Legal. E o legal do hábito, a gente falou de bom e mau hábito lá no começo, né? Mas aquela história, às vezes você também vê, a pessoa começa como um bom hábito, porque todo mundo acha que correr é um bom hábito. Mas depois, dependendo do motivador, pode não ser. Né? Se você quiser só para competir, só para ver chegar na frente do outro, etc e tal, daqui a pouco você está prejudicando o seu corpo, que teoricamente é algo extrínseco, né? Saudável, mas você está prejudicando o seu corpo só para satisfazer o seu ego. Queria que você falasse um pouquinho só do... Né, você mudou uma prova muito importante. Exato. E você mudou porque você sentiu que talvez aquilo ali, a motivação daquilo estava errada. Exato. É isso? Não, legal você falar isso, porque
eu corri a primeira maratona, a oficial corri 2 na vida, mas a oficial eu corri em 2019. E aí eu consegui o índice para a maratona de Boston. Para quem não é maratonista, a maratona de Boston é uma das majors, das 6 majors que tem no mundo, e é a única que você tem que ter um índice, né? Ah, eu quero ir para Boston. Não tem, né? Ou você é patrocinado, convidado, ou você tem que fazer um tempo. E eu nem tinha noção disso quando eu fui correr, né? O Wagner, que era o meu técnico, falou, não, acho que você consegue, não sei o quê. Eu não botava muita fé, a coisa foi indo, o processo, eu foquei muito no processo dessa maratona, eu não foquei tanto no resultado, e no final eu consegui o índice. E aí é óbvio que o ego infla, porque todo mundo quer ir no negócio, e eu de prima consegui, eu sou muito boa, né? Nossa, eu sou fantástica. E aí veio a pandemia, não teve a maratona, e na minha cabeça, não, esse ano, 2022, eu vou para Boston, com certeza, tô lá. E quando eu fui conversar com o Ademir, ele ouviu minha história, não, eu vou para Boston. Ele falou, eu acho que você não deveria ir para Boston. Gente, é a única pessoa do planeta que falou para eu não ir. E ele me falou, acho que não é o seu momento, você me falou como que tá a sua vida. Mas se for o seu sonho, a motivação, eu te apoio. E eu fui com aquilo para casa, gente. Fui lá, fiquei pensando, eu falei, puta, não é meu sonho. Eu quero ir, não vou ser hipócrita. Eu acho que deve ser muito legal. Todo mundo fala que é uma experiência ir para Boston. Mas eu acho que não era agora o momento. E eu falei, não, eu não quero ir. É o ego que quer ir. É o mundo instagrammer, uanístico que quer que eu vá. Não vou, não quero. Eu fiz uma pergunta para mim mesma, que isso eu acho que é legal as pessoas. Se eu fosse convidada, Flávia, você pode ir para Boston ou você vai para correr a maratona de Lisboa, lá com o Lucas fazendo uma prova. Com certeza eu ia para Lisboa. Quando eu respondi isso pra mim, eu falei, não vou pra Boston. E eu vou falar, minha vida, aconteceu tanta coisa nesse começo do ano, a gente tá com problema de saúde na família e tudo mais, ia ser horrível ir pra Boston agora. Esse é o pior cenário possível. Eu me machuquei, minha sogra tá internada, um monte de coisa acontecendo. Então, olha, você vê como que a vida é? Né? Por isso que aquele livro Obstáculo é o Caminho. Pra mim, o obstáculo foi o caminho. Com uma conversa, eu estava pronta para escutar o que o Ademir tinha para me falar. Eu não fiquei assim, não, ele tá falando que eu não vou. Ouçam. Escutativa. Escutem, né? Escutativa, né? E aí eu decidi não ir e mudei o meu roteiro. Vou para Chicago em outubro. Correr a maratona de Chicago. A gente tinha aqui, eu sei que é clichê, a gente sempre fala isso, mas no caso aqui é assim mesmo, né? Pelo menos umas 3 horas de conteúdo, então teremos mais séries. Acho que a gente volta no hábito sobre várias vertentes, já tem o Nudge aqui que a gente vai falar. Mas pra gente encaminhar no final, sei que você tem uma belíssima frase anotada aí. Tenho, e eu acho que a gente estava até brincando, vocês aceleram vendas, né? Ah, mas poxa, Flávia, e os hábitos? Antes de você estar numa empresa, você é um indivíduo. Você faz parte de um corpo, de um sistema que é a empresa. Então, é importante como funcionário ou até como dono ter essa consciência individual de saber o que eu posso melhorar, que hábito que eu não posso. Então, é muito pertinente isso para qualquer profissão, qualquer área, porque a gente não falou nada de vendas assim aqui, né? Mas é tudo a ver com qualquer profissão, com qualquer coisa que você deseja fazer. Aí a frase é a seguinte, ó, os hábitos refletem a sabedoria da experiência passada. As pessoas tendem a formar hábitos à medida que perseguem repetidamente objetivos por meios específicos em contextos estáveis. Ou seja, a repetição com um objetivo, com uma meta, num contexto que se repete. Basicamente é isso. Nossa, agora entrou um looping aqui que a gente vai deixar para um próximo podcast, que a gente fala muito no processo de aceleração de vendas, de governança, né? Dos rituais, das rotinas e tudo mais, e a importância que isso tem para alavancar vendas, mas fica o convite para o nosso próximo tema, falar de hábitos vendedorísticos. Então, que assim, as pessoas têm hábitos, as empresas têm rotina. Boa. E nós também fomos agraciados aqui com o nosso livro, A Quinta Disciplina. Se quiser falar um pouquinho, doutora, e já ficamos agradecidos aqui, vai fazer parte da nossa arquibancada do conhecimento. Esse livro é uma viagem. É uma viagem. Eu até coloquei assim, que vocês usufruam da imersão sobre o pensamento sistêmico. O pensamento sistêmico é você entender que você faz parte de um sistema, que pode ser a sua empresa, a sua casa, enfim. E quando você entende que você não é um indivíduo, por exemplo, quem é o Shaya? Quem é o Marcelo? São pessoas que você vai descrever num contexto, num sistema.
Então, isso aqui eu acho que para todo mundo que trabalha com comunicação, com aprendizado, que é o que vocês, né, vendem muito, é importante. Eu aprendi isso na pós-graduação de coach, de ontológico, que é o coach de comunicação. Então, é muito pertinente. Eu espero que vocês gostem. Muito obrigado pelo presente. Eu que agradeço. É isso. Falar obrigadão mesmo. Você Obrigada. é o primeiro de vários, né? Espero. Certamente. Sim, obrigada. Obrigada mesmo.